Olá, sou Gilmara Souza e neste vídeo temos uma questão que surge a partir da prática docente e também em conversas com enfermeiros que vivenciam assistência direta ao paciente, que é a polêmica em torno dos conceitos da sistematização da assistência de enfermagem, SAI, e do processo de enfermagem. Ainda encontramos muita confusão em torno disso. Daí a necessidade de sempre conversarmos sobre este tema. E então, para você, SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, e processo de enfermagem, são termos iguais ou diferentes? E então, qual a resposta para esta pergunta? Afinal, SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, e processo de enfermagem, são termos iguais ou diferentes? A resposta é a seguinte: SAI e processo de enfermagem são termos diferentes, apresentam significados teóricos e práticos distintos. Então vamos lá. Já que SAI e processo de enfermagem são distintos, vamos então conhecer o que é cada um? Iniciaremos pela sistematização da assistência de enfermagem. E quando falamos em sistematização, precisamos lembrar o que significa sistematizar. E o que é sistematizar? Sistematizar é colocar alguma coisa em ordem, é organizar, é metodizar. E isso fazemos diariamente em nossa vida, certo? Caso contrário, nossa vida pessoal, profissional se tornaria um verdadeiro caos. Logo percebemos que a organização é necessária para alcançarmos o que propomos em um determinado momento e termos uma qualidade nesse resultado. E cada coisa que vamos organizar tem um propósito diferente, o que exige muitas vezes condutas diferentes para a sua organização. Se sistematizar é organizar, sistematização da assistência de enfermagem equivale a quê? Ora, equivale à sua organização. A organização da assistência, que é essencial, que é fundamental para uma assistência de qualidade. Daí, trazemos a Resolução COFEN 358 de 2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem. Essa resolução traz que a SAI organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Olha só, aqui temos algo muito importante trazido pela Resolução COFEN 358 de 2009, quando afirma que a organização proposta pela SAI engloba o pessoal no sentido dos recursos humanos, da equipe de enfermagem, que se associa à função do enfermeiro na organização do dimensionamento de pessoal, que envolve a organização das escalas de serviço de enfermagem, a organização operacional, digamos assim. E mais, diz também que engloba organizar os instrumentos. Como, por exemplo, a organização das normas da unidade, das rotinas, a organização dos protocolos de assistência, dentre outros, sendo a SAI também um instrumento jurídico legal, percebem? Logo, o que observamos aqui é que o termo sistematização da assistência de enfermagem envolve a organização nos aspectos administrativos, assistenciais, bem como também de ensino e de pesquisa em enfermagem. SAI propõe uma organização mais ampla. Percebem? A SAI ela é macro quando falamos de assistência e engloba os seus diversos aspectos. É então um termo não só distinto, mas também mais amplo quando comparamos com o processo de enfermagem, ok? Podemos ter em qualquer lugar, em qualquer instituição de saúde, a assistência de enfermagem sistematizada, organizada. E essa organização pode acontecer de diversas maneiras,
por meio de protocolos institucionais, normas operacionais institucionais, sem, no entanto, aplicar o processo de lei com todas as suas fases preconizadas pela própria resolução aqui referida, que é a Resolução COFEM 358 de 2009. Logo, falar que está empregando a SAI não significa que está implementando o processo de enfermagem. Está vendo como fica claro? Agora, chamamos a atenção para um outro ponto que não colocamos anteriormente, que é a organização quanto ao método. Tínhamos conversado apenas quanto à organização, associada ao pessoal e instrumentos. Mas agora nós colocamos essa parte aqui, a organização quanto ao método. E o que é método? Essa é a nossa próxima pergunta, O que é método? O termo método é conhecido como o conjunto de procedimentos e regras previamente fixados e que permitem chegar a uma determinada meta, a um determinado fim, a um determinado conhecimento. O método, ele é, portanto, o caminho a ser percorrido para se alcançar um propósito. Dessa forma, quando a Resolução COFEM 358 de 2009 coloca que a sistematização organiza o trabalho profissional quanto ao método, significa que organiza o caminho para alcançar a adequada assistência. Assistência de qualidade ao paciente, à família e à coletividade. E agora, e processo? O que é processo? Processo é uma palavra com origem no latim, procedere, que significa método, sistema, maneira de agir. Quanto à sua etimologia, processo é uma palavra relacionada com percurso, com caminho. Significa avançar ou caminhar para frente. É algo dinâmico, Podemos perceber, não é estático. E o processo de enfermagem? O que é, então, o processo de enfermagem? Considerando a Resolução COFEM 358 de 2009, o processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. O processo de enfermagem corresponde, então, a uma dinâmica de ações e também é um instrumento metodológico ou um instrumental metodológico. É, portanto, uma forma organizada de agir, tendo como um propósito maior a qualidade da assistência, seja em ambiente público, seja em ambiente privado e nos diversos níveis da assistência, primário, secundário e terciária. Se o processo de enfermagem é um instrumento metodológico, apresenta, portanto, uma organização de etapas, ok? Que devem ser seguidas. Etapas estas que são interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. O que é isso? O que significa isso? Interrelacionada, interdependente e recorrente. Isso significa que as etapas dependem uma das outras, estão diretamente relacionadas e não são lineares, são recorrentes. Isto é, pode ocorrer em diversos momentos da assistência e de maneira simultânea, inclusive. E agora, quais são elas? Quais são essas etapas? Segundo a Resolução COFEM 358 de 2009, temos as fases que são em número de 5 e aqui estão elas dispostas na tela. Coleta de dados ou históricos de enfermagem, considerada como a primeira fase, seguida do diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem. Todas estas etapas do processo de enfermagem têm como foco a pessoa, a família e a coletividade. Estes três funcionam como elementos centrais do cuidado de enfermagem.
E é importante lembrarmos uma coisa, que sistematização e processo de enfermagem são temas amplos e não se encerra nesse vídeo. Trazemos aqui uma pequena parcela envolvendo este tema, que é a diferença entre sistematização da assistência de enfermagem, que é SAI, e o processo de enfermagem, embasado na Resolução COFEN 358 de 2009. Lembre-se, algo que nós falamos aqui, né, e que nós não podemos esquecer. A SAI organiza o trabalho de enfermagem quanto ao pessoal, instrumentos e método. E quando falamos do método, para assistência de enfermagem, estamos falando sobre processo. Sendo assim, reafirmamos o trazido pela Resolução COFEN 358 de 2009, né? A SAI torna o processo de enfermagem operacional. E é isso. Espero que tenha ficado claro para você que SAI e processo de enfermagem são distintos e que tenham reconhecido qual é essa distinção. E continue nos acompanhando nas redes sociais, inscreva-se no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.